Você já sentiu que está travando uma guerra silenciosa, uma batalha que ninguém vê, mas que acontece dentro de você todos os dias? O conflito entre quem você é e quem você foi chamado para ser. Essa guerra tem um nome: santificação. E ela tem um inimigo implacável, o pecado que habita em você. Não importa há quanto tempo você está na fé, não importa o quanto você conhece das Escrituras, se você deixar o pecado viver, ele vai crescer. E se ele crescer, ele vai te dominar. John Owen sabia disso. E com uma lucidez rara ele escreveu: se você não está matando o pecado está matando você. Não existe neutralidade. A vida cristã não é uma zona de conforto, é um campo de batalha. E cada pensamento impuro, cada inclinação secreta, cada inclinação da carne, é uma faísca do inferno tentando reacender aquilo que a cruz apagou. Você sente isso? Você percebe o quanto ainda há em você que precisa morrer? A pergunta não é se você é salvo. A pergunta é: você está sendo santificado? Porque a salvação te coloca na estrada, mas a santificação é a caminhada até o fim. O problema hoje é que muitos querem a salvação, mas rejeitam a santificação. Querem o céu, mas sem abrir mão da terra. Querem Jesus, mas sem cruz. E John Owen rasga essa ilusão. O pecado nunca descansa. Ele não envelhece, não se aposenta, não perde força. Se você não o crucifica diariamente, ele ganhará terreno. Você percebe o perigo disso? Enquanto você dorme, o pecado cava trincheiras. Enquanto você justifica suas quedas, ele fortalece suas raízes. Enquanto você adia sua entrega, ele te distancia da presença. O pecado não precisa ser escandaloso para ser fatal. Às vezes, ele vem disfarçado de pequenas concessões, de desculpas espirituais, de teologias adaptadas ao conforto pessoal. Mas John Owen nos adverte: o pecado tolerado é como uma cobra no quarto. Você pode não vê-la se mover, mas ela está esperando a hora certa para atacar. Você está matando o pecado ou apenas domesticando ele? Você o confronta ou só tenta controlá-lo? Você chora por seus pecados ou apenas os explica com frases bonitas? Porque Owen dizia: a alma que não odeia seu pecado ainda ama a si mesma mais do que a Deus. Santificação começa com nojo do pecado, e esse nojo nasce na cruz, na contemplação do preço que foi pago, no sangue que foi derramado, na justiça que foi ferida por sua rebeldia. Quando você olha para a cruz e ainda continua brincando com o pecado, é porque você nunca viu a cruz de verdade. E aqui está o outro lado da santificação: comunhão com Deus. Você não vence o pecado apenas com disciplina. Você vence o pecado com presença. O coração que anda com Deus não tem espaço para o pecado. A alma cheia do Espírito não se satisfaz com migalhas da carne. John Owen dizia: a única forma de matar o pecado é encher-se da beleza de Cristo. Você já contemplou essa beleza? Já entrou na presença de Deus até esquecer seus desejos? Já adorou até os seus ídolos caírem sozinhos? Você não vence o pecado pelo esforço. Você o vence pela substituição, substituindo o desejo carnal por amor divino, substituindo o prazer momentâneo por gozo eterno, substituindo o eu por Cristo. Mas para isso, você precisa entrar na presença, e não apenas nos cultos, não apenas com palavras, mas com alma, com verdade, com arrependimento real. Owen dizia: é possível conhecer a doutrina da comunhão com Deus, sem jamais ter provado sua realidade. Você fala sobre Deus ou fala com Deus, você ensina sobre oração ou vive de joelhos, você prega sobre fogo, mas por dentro está frio. Então você precisa parar e voltar para o secreto, voltar para o altar, voltar para o quarto, voltar para o quebrantamento, porque não existe santidade sem comunhão.
E não existe comunhão sem morte. Você precisa morrer. Morrer para a sua vontade. Morrer para a sua reputação. Morrer para os elogios. Morrer para o controle. Morrer para o pecado. Todos os dias. E John Owen repete: a mortificação do pecado não é um evento, é um estilo de vida. Não basta matar o pecado uma vez. Ele renasce, ele ressurge, ele insiste. Por isso o crente precisa vigiar, precisa cortar pela raiz, precisa viver em guerra, mas não uma guerra solitária, é uma guerra ao lado do Espírito. Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Não é por força, é pelo Espírito, mas o Espírito só age onde há entrega. E agora uma pergunta profunda. Você está vivendo como alguém que quer ser santo ou como alguém que quer parecer santo? Porque há uma grande diferença. Parecer santo é fácil. É só falar certo, vestir certo, postar certo. É só saber as palavras certas. Mas ser santo é outra coisa. É sentir nojo daquilo que antes te dava prazer. É chorar por pecados que o mundo considera normais. É morrer por dentro. E ainda, assim dizer glória a Deus. Isso é ser santificado. E John Owen pregava isso com lágrimas. Você pode estar se perguntando, mas e se eu estiver caindo? E se o pecado ainda me prende? E se a culpa me consome? Então ouça, ainda há esperança, ainda há sangue, ainda há cruz, ainda há Espírito. Deus não rejeita os que voltam com sinceridade, mas você precisa parar de justificar e começar a crucificar. Você precisa abandonar o discurso e entrar na presença. Você precisa parar de negociar com o pecado e declarar guerra contra ele. Porque se você não está matando o pecado, ele já está matando você. E nesse exato momento, o Espírito Santo está te chamando. Não para te acusar, mas para te purificar. Não para te envergonhar, mas para te restaurar. Mas ele só age onde há rendição. Feche os olhos agora e diga com toda a sinceridade da sua alma: Senhor, eu me arrependo. Toma o lugar do pecado em mim. Mata o que precisa morrer e ressuscita em mim a santidade que te agrada. Você pode estar lutando há anos com o mesmo pecado e pensar: será que um dia serei livre? Talvez você já tenha tentado jejuar, já tenha feito promessas, já tenha chorado, já tenha se arrependido 1000 vezes. E mesmo assim, o laço continua. Mas escute o que John Owen diria a você. Deus nunca abandona a alma que está em batalha. Mesmo quando você não vence, o fato de odiar o pecado já é um sinal de vida. Você ainda odeia o seu pecado? Então você ainda está vivo. Porque o morto não sente dor, o frio não sente angústia, o endurecido não sente culpa. Mas se você está quebrado, chorando, lutando, frustrado consigo mesmo, então você ainda é filho. O Espírito ainda está aí, te chamando, te lembrando, te ensinando a depender. Porque a maior libertação não é a ausência de luta, é a presença da graça durante a luta. Você pode não estar onde gostaria, mas se está longe de onde costumava estar, então Deus está agindo. Você pode cair 7 vezes, mas o justo se levanta 7 vezes, porque a sua justiça não é sua, é de Cristo. E aqui está um segredo que John Owen ensinava. Você só vence o pecado quando olha mais para Cristo do que para si mesmo. Ficar olhando para a sua fraqueza não vai te libertar. Ficar olhando para suas falhas não vai te purificar. Você precisa olhar para Ele, para a cruz, para o sangue, para a vitória que já foi conquistada. Quando você tira os olhos do pecado e fixa os olhos em Jesus, o coração começa a mudar. E o que antes te seduzia começa a perder o brilho. Santificação não é uma escada, é uma jornada. Às vezes você tropeça, às vezes você rasteja, às vezes você se arrasta, mas o que importa é que você não para, você continua, você insiste.
Você sangra, mas caminha, porque o Espírito não te deixa desistir. Ele geme dentro de você, ele clama, ele impulsiona, ele corrige, ele segura tua alma nos dias em que você está prestes a cair no abismo. Você sente isso? Você sabe que, se não fosse por Deus, já teria se perdido? Então louve, adore, se prostre, porque isso é graça. E mais uma vez, a voz de John Owen ecoa. A santificação é um ato contínuo do Espírito, não do homem, mas o homem deve cooperar, desejando morrer, para que Cristo possa viver. Você está disposto? Disposto a morrer para suas opiniões? Disposto a morrer para suas justificativas? Disposto a morrer para suas vontades? Essa é a cruz diária. Esse é o altar da rendição. Esse é o caminho da vida interior. Talvez hoje sua oração deva ser simples. Senhor, me ensina a odiar o pecado como o Senhor odeia. Me ensina a amar a santidade como o Senhor ama. Não me deixa acostumar com o que me separa de Ti. Essa oração é ouvida, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. A guerra continua, mas agora com mais clareza, com mais coragem, com mais cruz. Você não está sozinho. O Espírito está com você. E a cada pecado vencido, um novo espaço é aberto para a glória de Deus habitar. Se essa palavra te confrontou, é porque o Espírito está te despertando. Não ignore isso. Não adie. Não silencie a voz que ainda fala. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal e envie para alguém que precisa voltar à cruz, porque o céu é real, o pecado é mortal e a santidade ainda é possível, mas só para quem está disposto a morrer.